né? Que homem sábio. E que exemplo que ele deixa aqui para todos nós brasileiros. Agora sim, mudando o rumo do assunto, o rumo da prosa novamente, o preço do etanol em alguns postos de Salvador chega bem perto ao da gasolina. O que está acontecendo? Será que é vantagem abastecer com álcool? Por que o preço aumentou tanto? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Gabriel, que está com o presidente do Sindicombustíveis. Gabriel. Olha, Daniela, eu estou aqui com o José Augusto Costa. José Augusto, me diz uma coisa, você que é aí do Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo, me fala uma coisa, qual é hoje a situação? A Daniela falou que não se sabe se é vantajoso, mas chega ao ponto de se poder dizer com certeza que não é? Porque em alguns postos, R$ 2,60 o álcool e R$ 2,80 a gasolina. Não chegou ainda a 2,60. Alguns postos estão na faixa de 2,45, é o máximo que eu tenho visto de etanol. Mas a tendência é continuar subindo. O que significa dizer que definitivamente para o consumidor hoje, o que tem que se abastecer é a gasolina. É importante até para que o consumidor mesmo tenha essa certeza, a gente relembrar aquele cálculo dos 70%. Como é que o consumidor faz esse cálculo para saber na máquina, no papel, que não vale a pena ou se vale, no caso, botar álcool? Olha, hoje não precisa nem fazer mais esse cálculo. A diferença está tão próxima um produto do outro que não precisa mais de cálculo. O consumidor deve ser dirigido para a gasolina e quem tiver carros a gás deve abastecer com gás, que é muito mais vantajoso ainda do que a própria gasolina. Me diz uma coisa, o que fez que chegasse nessa situação? É uma questão de safra, é uma questão de produção, é uma questão de prioridade do açúcar sobre o álcool? O que é que está por trás dessa história? A prioridade do açúcar sobre o álcool é uma realidade, porque é muito mais vantajoso para o produtor fazer açúcar do que álcool. E tem havido uma grande parte do que é produzido desviado para o açúcar. Mas, por outro lado, nós não temos safra nesse momento no país. E falta álcool no Brasil inteiro. Com o aumento da venda da gasolina, a quantidade que tinha que ser misturada aumentou, o que criou uma situação mais difícil ainda para o álcool. Então, o álcool hoje falta no Brasil todo. Com relação à importação, a gente falava muito antes que o álcool americano, o álcool derivado aí do milho, era o grande inimigo da indústria do etanol brasileiro. Hoje, esse álcool vem sendo importado em grandes quantidades. Hoje, tanto a Petrobras como a Shell, que tem um subsidiário nos Estados Unidos, estão importando álcool decorrente de milho. E isso é uma tentativa desesperada de conter um equilíbrio dentro do cenário nacional. Hoje, qual seria para o consumidor aí uma alternativa? A indústria automobilística investiu muito em carros flex e hoje o consumidor se vê aí nessa encruzilhada. Qual é uma alternativa para ele? O gás, por exemplo, é uma opção? O gás é uma opção, mas eu acho que a opção mais inteligente desse momento é aguardar o que virá. E o que virá nós só saberemos a partir do final do mês de abril, quando começar a safra de São Paulo a entrar no mercado. Me diz uma coisa, José Augusto, como especialista da área, o senhor consegue enxergar alguma solução a curto, a médio ou até mesmo a longo prazo aí, de visar alguma luz no fim desse túnel? Nós dependemos do que for plantado no Brasil, do que for produzido e colocado como etanol. Então não adianta a gente pensar em nenhuma solução mágica. É preciso que haja a plantação da cana-de-açúcar, a colheita da cana-de-açúcar, a moagem da cana-de-açúcar e, finalmente, que esta moagem se transforme em etanol para o consumidor brasileiro. Existe aí alguma política governamental nesse sentido? Porque já foi feita uma política muito grande de estímulo, o Brasil vendeu essa ideia do etanol, inclusive internacionalmente. Existe aí alguma política de resgate ou pelo menos de cobrança desses produtores de que de fato façam álcool e não cana, ou e não açúcar com a cana? Não existe uma definição desse tipo. O governo continua estimulando a exportação do álcool, mas eu acho que nesse momento o governo devia proibir a exportação do álcool e transformar toda essa produção para uso interno. Se é que a gente tem essa dificuldade toda, como é que a gente está vendendo lá para fora, porque está vendendo em dólar e tendo essa dificuldade toda dentro do país? Essa situação dramática que a gente está vivendo aqui em Salvador e na Bahia é a mesma que está se vivendo no Brasil inteiro. Bom dia, Daniela, bom dia, falando Daniela, aqui do estúdio. Tudo bem com o senhor? Tudo bom? Bem. Uma pergunta, normalmente quando a gente verifica é uma questão de safra, é uma questão de plantio, por que então não se planeja? Não é para a demanda
para necessidade, muitos carros flex, muita gente usa o etanol. Então, por que não se planeja isso, mesmo com todas essas questões relacionadas ao mercado internacional? Olha, tem 3 anos que a área plantada de etanol, que a área plantada de cana-de-açúcar tem diminuído lentamente, a produção nossa tem diminuído. Por outro lado, a gente tem feito uma política de exportação. Resultado, quando chegou esse ano, acabou-se os estoques, não existe estoque de etanol no Brasil. Então, a quantidade que está se produzindo hoje é muito pequena. Não tem nem... A situação ficou dramática. Compreendo. Estamos com um problema... Com um período de 1 ano para colher. Então, se você não plantou lá atrás, não tem como colher agora. É por isso mesmo que eu estou perguntando, porque se todos os anos a gente vem com essa questão da entre-safra, então por que não um planejamento melhor, né? Agora que o senhor está explicando, eu compreendo, viu? Daqui a pouco a gente volta a chamar Gabriel ao vivo com o presidente do Sindicombustíveis, é muito importante. A gente tem quase 800 mil veículos circulando nas ruas, só na capital hoje em dia. Então é muito carro, viu? Falando ainda sobre a morte do presidente José de Alencar, a cobertura completa você vai assistir no Fala Brasil, logo depois do Bahia no Ar. O Bahia no Ar termina às 8h40 e vem o Fala Brasil. O presidente Lula, ou melhor, o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff adiantaram a volta para o Brasil. Eles voltam para Portugal antes, para acompanhar o enterro do ex-vice-presidente José de Alencar. Já já as imagens da saída dele, do corpo de São Paulo, para chegar até Brasília, onde ele será sepultado. Primeiro, as autoridades vão poder participar, depois será aberto ao público, porque